Porque muitas vezes a gastrina desse paciente é baixa. Aí sabe quando a gastrina é alta? Quando o paciente está usando prazol. Aí o paciente usa prazol a vida inteira. O corpo dele entende o quê? Essa bomba de prótons, que é a que produz ácido, parou de funcionar. Aí o que é que o corpo faz? Produz muita gastrina, muita gastrina, muita gastrina. Por quê? Ele está tentando fazer esse estômago voltar a funcionar. Porque na cabeça do corpo... tipo assim, o seu corpo não foi feito para não ter ácido no estômago. E aí a gastrina fica super alta. Porque a pessoa está usando um remédio que está bloqueando a produção de ácido no estômago. Mas aquele estômago é capaz de produzir ácido. Aí um dia que a pessoa não toma o remédio, ela fala que aquela médica mandou suspender o remédio e eu quase morri. Aquela maluca. Aquela maluca, eu falei pra ela que eu não consigo viver sem esse remédio. Vai na internet falar mal dela. Porque o remédio causa literalmente dependência. E muitas vezes esse paciente fala, doutora, antes de eu começar a tomar, eu não tinha tanto sintoma. Só que agora, um dia que eu não tomo, produz ácido como se não houvesse amanhã. E é realmente isso que acontece. Por quê? Agora você tem, o dia que você não toma, todas as suas bombas de próton estão funcionando. E elas estão ali super estimuladas para produzir muito ácido, porque o seu corpo quer esse ácido. Mas aí saiu do controle. E é por isso que essas medicações, idealmente, para a maioria das condições gastroenterológicas, elas deveriam ser usadas por 2 a 3 meses. Mas a gente vê as pessoas usando por anos. Isso é o problema. E é uma situação difícil de sair, que se eu não usar de estratégias nutricionais, de fitoterápico, de suplemento, de tudo que puder ajudar, é difícil tirar. Eu tenho pacientes que não podem tirar, mas é a minoria. Quem que não pode tirar? A pessoa que tem uma hérnia de hiato muito grande, a pessoa que tem um refluxo muito grave. O que é refluxo grave? Refluxo que causa lesão no esôfago. Então, a esofagite, a gente tem 4 graus, A, B, C e D. A grande maioria dos pacientes vai ter uma esofagite no máximo grau A ou B. Esse paciente não tem que ficar usando omeprazol a vida toda. Agora, o paciente que tem esofagite C ou D, se eu tiro o bloqueio ácido, ele tem risco de sangrar, de ter uma evolução grave nesse esôfago, de até fechar o esôfago de tanta cicatrização. Então, esse paciente, ou ele vai para a cirurgia, ou ele vai usar o prazol. Aí são escolhas. Eu tenho que decidir junto com o meu paciente, mas deixar ele sem tratar eu não posso. Agora, mais de 80% dos pacientes que têm refluxo não precisaria usar esse prazol por tanto tempo. Eu conseguiria ajustar isso com perda de peso, estilo de vida, suplementação, uso até de fitoterápicos, de outras coisas. Citei o motility para doutoras. O motility é um ativo que ele age em várias coisas do trato gastrointestinal. Porque o motility, ele é um suplemento fitoterápico que ajuda a regular o tal do nervo vago. A gente não tem remédio que faça isso, não tem. Agora, quando eu uso uma coisa que é fitoterápico, que, cara, é muito difícil o paciente ter algum efeito colateral grave porque usou isso. Sim. Ele estimula a secreção de gastrina no estômago, ele ajuda a regular a motilidade do meu estômago, então esse esvaziamento do estômago ele é legal, e do meu intestino. Lembra que eu falei que a desbiose acontece porque o meu intestino tem uma motilidade ineficaz? O que é isso? O meu intestino ele tem 2 movimentos principais. O meu trato gastrointestinal. Um que é o movimento da peristalse, que é o movimento da digestão. E esse movimento ele é importante para misturar o bolo alimentar. E eu tenho um outro tipo de movimento que é o complexo motor migratório, que é um movimento que é como se fosse a correnteza de um rio para não deixar aquela água parada. Então, ele é um movimento contínuo de limpeza para empurrar para fora o excesso de bactérias, os restos de alimentos. Então, a gente tem para ter SIBO, muitas vezes o paciente tem um problema nesse movimento de limpeza e o motility me ajuda nisso. Legal, então, doutora. É um fitoterápico muito interessante para o paciente que tem SIBO, para o paciente que tem sensação de empachamento, que tem essa sensação de gastroparesia, que não conseguir desmamar o prazol. Ele pode me ajudar nessa regulação da digestão. Assim como para o paciente que é constipado. A gente fala muito dele para constipação, mas eu uso para pacientes que não têm intestino preso, pensando nesse estímulo da motilidade do intestino delgado, porque eu atendo muitos pacientes com desbiose. E aí um fitoterápico, que eu acho mais legal dos fitoterápicos, é que quando a gente vai olhar
aquele fitoterápico, ele, sei lá, a empresa veio e me falou que ele é para constipação, mas a hora que eu vou estudar o ativo, ele ajuda na regulação do cortisol, ele ajuda na regulação do sistema nervoso autonômico, ele ajuda na regulação da secreção de ácido no estômago, ele ajuda em um monte de coisa, até na microbiota. Então, várias vezes eu recebo alguma propaganda de um ativo fitoterápico e eu falo, cara, estão me vendendo isso aqui, né? Estão me falando disso aqui para emagrecimento, mas eu já vi estudo desse mesmo fitoterápico para melhorar a desbiose. E aí eu uso, às vezes, esse aqui é para emagrecimento. Não, mas eu uso para melhorar a desbiose. Por quê? Tá tudo relacionado, gente. Quando eu busco a causa do problema, eu resolvo um monte de coisa. Então, tem pacientes que vêm para mim porque tinha intestino irritável, eu resolvi a enxaqueca, porque, na verdade, era uma intolerância alimentar. Aí o paciente tinha insônia, ele melhora do sono. Então, por exemplo, o motility eu gosto de usar para o paciente que tem disfunção de cortisol também. Porque esse paciente, às vezes, ele desperta no meio da madrugada, acorda 3 horas da manhã, provavelmente é pico de cortisol. E o motility vai bloquear esse pico de cortisol. Então, às vezes, eu boto à noite para melhorar o sono do meu paciente. Então, é isso. O mesmo ativo que eu uso para constipação, eu também estou melhorando o sono, porque constipação tem tudo a ver com insônia.